Belo Horizonte, 1967. Fernando Brant tinha acabado de escrever a sua primeira letra de música na vida. Ele e o parceiro Milton Nascimento ficaram tão empolgados que tocaram a música umas 20 vezes no violão da irmã do Fernando, um violão recém-comprado. A irmã apareceu com uma caneta e pediu para o Milton escrever o nome dele no tampo do violão. Ele reagiu: "Não, Maria Célia, vai estragar o seu violão." E ela respondeu: "Assina, porque vocês vão ter sucesso com essa música e eu quero o seu nome aí." Mas faltava encontrar o nome para a música, e eles buscaram inspiração nos livros da casa. E encontraram o título da música na última palavra do romance Grande Sertão Veredas, do escritor mineiro Guimarães Rosa: Travessia. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas. A partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo, ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Travessia foi lançada no 2º Festival Internacional da Canção de 1967 e conquistou o 2º lugar. Eumir Deodato era um jovem de 24 anos em 1967, mas já tinha prestígio de veterano. Começou com 15 anos tocando no conjunto de Roberto Menescal e aos 21 lançou o seu primeiro disco, com direito a texto de Tom Jobim na contracapa. Ele era um dos jurados e arranjadores do festival que lançou o nome do Milton Nascimento para o estrelato. Ele se prontificou a escrever os arranjos para as músicas do Milton, que, assustado com a possibilidade de cantar num ginásio para 15 mil pessoas, onde aconteceria o festival, perguntou: "E quem vai cantar as minhas músicas?" Eumir falou que só continuaria trabalhando nas músicas se Milton cantasse. Se fosse outro, ele não escreveria mais nenhuma nota. E Milton não teve escolha. Eumir deu uma entrevista para o escritor Zusa Homem de Melo, em que disse: "Milton tem características de música clássica, procedimentos harmônicos e rítmicos que só encontram em partituras de músicas clássicas. Até hoje não consegui descobrir a origem do impulso rítmico que ele dá às suas músicas. É uma coisa totalmente nova, misteriosa, intrigante e desafiadora." O arranjo de Travessia que eu vou analisar é o do primeiro disco do Milton, um arranjo de Luiz Essa, baseado no arranjo original de Eumir Deodato. Lília morava com os pais e a irmã mais nova num sobrado na rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Rio de Janeiro, e tinha um namorado, chamado Zino. A mãe dela, Augusta, fez do térreo da casa um pequeno restaurante, que só abria para almoço, e contava com a ajuda de uma cozinheira mineira que estava há pouco tempo no Rio, Maria do Carmo do Nascimento. Maria do Carmo engravidou, e quando o menino nasceu, passou a levá-lo todos os dias para a casa onde trabalhava, e o garoto ficava quase sempre na companhia de Lília. O menino se chamava Milton, e como ele fazia umas manhas e ficava de bico, Lília o apelidou de Bituca. Quando Bituca tinha 1 ano, a mãe começou a ficar doente, fraca, debilitada, com muita tosse. Ela estava com tuberculose. O marido não aguentou a barra de cuidar da mulher doente e do filho pequeno, e sumiu. Maria do Carmo pensou em voltar para sua cidade, Juiz de Fora, mas foi acolhida pela família da casa onde já nem trabalhava, por falta de forças. Maria do Carmo não resistiu e morreu quando Milton tinha pouco mais de 2 anos. Augusta, mãe de Lília, achou que o certo e o justo era levar o menino para a casa da avó materna, em Juiz de Fora. A vida do menino se desmoronou por completo. Ele tinha perdido todas as pessoas que ele amava e passava os dias sentado na calçada, na esperança que alguém fosse buscá-lo. Em poucos meses parou na porta da casa um carro com Zino e Lília, que saltou do carro correndo e pegou Milton no colo num abraço apertado. Muitos anos mais tarde, Milton fez um disco homenageando a sua mãe, Lília, e deu ao disco o nome de Pietà. Era essa a lembrança que ele tinha desse abraço, como se fosse Maria abraçando seu filho crucificado. Lília e Zino tinham se casado e mudado para a cidade natal dele, Três Pontas, em Minas Gerais. Apesar da felicidade com o casamento, Lília sentia muita falta do Milton, a quem ela tinha se dedicado por mais de 2 anos. E de alguma forma ela sentia que o menino também não estava bem, e conversou com o marido para irem buscá-lo. E ele não fez nenhuma objeção, até porque ele também tinha se afeiçoado com o garoto. Quem não se opôs também foi a avó de Milton, quando Lília explicou que iria criá-lo como filho.
Ela chegou para minha avó, perguntou: a senhora deixa eu adotar o Bituca? Aí minha avó falou assim: olha, você ama ele e ele ama você. Então ele é seu. Era 1945 e a pequena Três Pontas era um tanto conservadora e recebeu com preconceito o casal branco com um filho adotivo negro de quase 3 anos. Milton teve uma infância e uma juventude muito felizes em Três Pontas, apesar do racismo que ele sofria algumas vezes. Não era permitida a entrada de negros no clube de Três Pontas, e era onde se apresentavam os conjuntos que vinham de fora. Milton ficava sentado no banco da praça em frente, e seu amigo Wagner Tiso entrava e voltava com as informações. São tantos trompetes, tantos sax e tal. Quando se formou no ginásio, com 16 anos, Milton, por ter sido o melhor aluno da turma, foi o orador, ganhou medalhas, mas não pôde ir no baile de gala. Ele seria barrado na porta do clube. Com Wagner Tiso e outros amigos, Milton fundou o grupo Luar de Prata e começou a sua vida de músico de bailes. Wagner foi estudar em Alfenas, uma cidade próxima, e lá fundou um conjunto de baile com os amigos Wayne, Vanderlei e Wesley, chamado de W Boys. Quando Wagner convidou o amigo Bituca para o grupo, ele explicou que para ser um dos crooners dos W Boys, ele precisava inverter a primeira letra do seu nome e se apresentar como Wilton Nascimento. Milton aceitou, pelo bem da música, mas ainda bem que voltou com seu nome oficial assim que os W Boys se separaram. Com o fim do conjunto, Wagner e Milton começam a tocar em alguns clubes de Belo Horizonte, nos fins de semana. Até que Milton, então com 20 anos, resolveu se mudar para a capital mineira. Milton se mudou para uma pensão num apartamento do edifício Levi, onde Wagner também se hospedava, na casa da irmã. O edifício Levi é um dos primeiros prédios modernos de Belo Horizonte. Tinha sido construído há muito pouco tempo, quando Milton se mudou para lá, em 1963. Nesse edifício, Milton conheceu uma família numerosa, que com o tempo praticamente o adotou como o 12º filho. Era a casa de Salomão, o seu Salim, e da Dona Maricota, a casa dos Borges, e alguns filhos do casal seriam parceiros do Milton. O primeiro foi o primogênito, Marilton, da idade do Milton, com quem ele formou, junto com Wagner Tiso, o grupo Evolu Samba. Depois vieram Márcio Borges, um pouco mais novo que o Milton, e Lô Borges, esse 10 anos mais novo. Exatamente na noite do golpe militar, em 31 de março de 64, foi inaugurada uma nova casa de jazz em Belo Horizonte, Berimbau. Um dia o Wagner chegou lá na minha pensão e falou: Bituca, hoje nós vamos tocar no Berimbau. Eu falei: oh, coisa boa. Ele falou: mas só tem um negócio, você vai ter que tocar contrabaixo. Aí eu falei: Wagner, você tá louco? Eu nunca nem encostei a mão no contrabaixo, não sei como é que toca aquilo. E assim foi formado o Berimbau Trio, com os dois e mais o baterista Paulo Braga. Numa dessas noites, no Berimbau, no intervalo entre um set e outro, Milton ficou conversando com Márcio Borges, com quem ele nunca tinha trocado mais do que cumprimentos básicos. Márcio já estava um pouco alto e falou: os seus arranjos são excelentes, às vezes melhores do que as músicas originais, você precisa compor. Milton se surpreendeu com a veemência do Márcio, com certeza amplificada pelo efeito do álcool, e disse que ele não iria compor, que ele era um intérprete, era o que ele queria ser, mas isso ficou na cabeça dele: compor. Foi com Márcio que Milton entrou no Cine Tupi, às 14h, para assistir a Jules e Jim, de François Truffaut, que o amigo, e então aspirante a diretor de cinema, já tinha visto e indicado. Aí entramos os dois na sessão das 2 e saímos às 10 da noite. Aí quando a gente saiu, eu cheguei para ele e falei: ó, na sua casa tem violão, tem caderno e tem caneta. Nós vamos para lá agora começar a compor. Segundo Márcio Borges escreveu no seu livro Os Sonhos Não Envelhecem, Bituca deixou-se levar e me levou consigo para muito, muito longe, para uma região de melodias intrincadas e misteriosas, entoadas em puro improviso, de cristalinos falsetes, coisas que nem eu, nem ninguém, nem ele próprio jamais escutáramos antes. Nessa noite eles compuseram 3 músicas: Novena, Gira Girou e Crença. Na luz de um dia nascendo, eu vou deixar minha dor imensa. Nessa mesma época, Milton escreveu uma letra, segundo ele, inspirada nas salinas de Cabo Frio, que ele tinha visitado quando criança. Ele tinha acabado de ler um livro sobre as canções de trabalho dos negros de Mississippi, e as duas histórias se fundiram. Escreveu uma letra que lhe pareceu uma canção de trabalho e colocou o nome de Canção do Sal. Ele escreveu uma melodia simples, só para marcar o balanço da música, mas prometeu a si mesmo melhorar a melodia depois.
Um dos grandes incentivadores do Milton no começo da sua vida profissional foi Pacífico Mascarenhas, compositor de Belo Horizonte, que tinha projeção nacional, era o Quinhão Mineiro, na Bossa Nova. Pacífico convidou Milton e Wagner Tiso para participarem da gravação do seu disco na Odeon, no Rio de Janeiro. Lá, em uma festa, depois de um dia de gravação, Milton reparou em uma menina baixinha e a reconheceu da capa de um disco. Era Elis Regina, que tinha recém-chegado de Porto Alegre e era desconhecida ainda. Esse disco, Viva Brotolândia, era uma tentativa de fazer Elis virar uma nova Celi Campelo, o que obviamente não deu certo. Nessa festa, incentivados por Patrício Mascarenhas, Milton e Wagner tocaram uma música dos dois, Aconteceu. Quando terminou a festa, saíram todos andando pelas ruas de Copacabana e Milton chegou perto de Elis e cantarolou um trecho de Dá Sorte, uma das músicas do disco dela. Elis ficou furiosa. Ela estava tentando apagar esse disco da sua vida. E, como ela não era fácil, ela falou: cala a boca, nem toca nesse negócio. A gravação no disco de Pacífico Mascarenhas foi ouvida pelo grande compositor Baden Powell, que escolheu aquela voz para interpretar a sua composição Cidade Vazia, em parceria com Lula Freire, no segundo Festival de Excelsior, em 1966. Milton foi para São Paulo, na época era a cidade que concentrava a nova música brasileira, especialmente pelos programas musicais da TV Record. Milton participou da primeira eliminatória do festival em Porto Alegre e classificou a música para a final, em São Paulo. A música ganhou o 4º lugar e quem iria entregar os prêmios era a vencedora do festival anterior, Elis Regina. Só tinham se passado 2 anos desde que Milton e Elis se encontraram no Rio, mas agora ela já era uma estrela da música brasileira. Milton cruzou com ela na coxia do teatro e teve a certeza de que ela não o reconheceria, e tímido, baixou o rosto ao cruzar com ela. Aí eu abaixei a cabeça assim, passei. Lá pra mim eu tava cumprimentando a rainha, mas eu sei que ela passou e de repente eu ouvi um barulho de tamanco. Pá! Aí eu falei, meu Deus, ela, escuta, mineiro não tem educação não? Aí eu falei, não, Elis, o negócio é o seguinte, é porque fica todo mundo dando em cima de você assim e tal, eu não queria ser mais um. Ela falou, não, mas isso não tem explicação, tem que cumprimentar as pessoas. E eu quero que você vá lá na minha casa para cantar aquela música que você mostrou pra gente lá no Rio, você e Wagner. Eu falei, poxa, você lembra disso? Ela pegou e começou a cantar a música. Ela pegou e falou assim, memória, meu caro. Aí começou a nossa história, né? Milton foi à casa de Elis dias depois, e chegando lá, ele encontrou Gilberto Gil, que Elis tinha chamado para que o baiano conhecesse o mineiro. Gil tinha ouvido Milton cantar no festival e disse para o seu amigo Caetano Veloso que Milton era a coisa mais maravilhosa da música brasileira naquele momento. Milton começou a tocar as suas músicas. Foi duro, eu cantei pelo menos umas 28 músicas. Nenhuma servia. Nada, na terceira já estava. Nada, não. 28 músicas no mínimo. Não, senhor, que isso. Aí teve uma hora que eu cansei, aí ela perguntou, pô, não tem mais nenhuma? Tinha. Era a Canção do Sal, que Milton considerava ainda um rascunho de melodia, mas resolveu cantar. E Elis falou, é essa que eu vou gravar. Trabalhando o sal é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Ser gravado pela maior cantora da música brasileira naquele momento era um feito e tanto, por um jovem compositor desconhecido. Mas na prática a vida de Milton estava muito difícil. Desde que saiu de casa ele nunca pediu dinheiro para os pais, que tinham condições de ajudá-lo. Ele achava que tinha que se virar por conta própria, era uma questão de honra. Mas começou a ficar com dificuldades de se manter, e com isso ficou deprimido, e passou a tocar menos. E trabalhar menos significava ter menos dinheiro ainda. Depois de praticamente uma semana sem comer, começou a ter náuseas, calafrios, a enxergar mal. Pediu ajuda aos amigos para comprar uma passagem para 3 Pontas, e chegando lá, a situação física dele quase matou seus pais de susto. Ele estava muito debilitado, e os pais insistiram para que ele contasse o que estava acontecendo, mas ele nunca disse a verdade. Estava passando fome. Depois da temporada revigorante em 3 Pontas, Milton voltou para São Paulo e as coisas começaram a andar. Ele conseguiu mais trabalhos na noite, e enquanto isso ia colecionando músicos que admiravam seu trabalho. Um desses músicos foi o cantor Agostinho dos Santos.
Agostinho estava no auge da sua carreira, tinha cantado no filme Orfeu do Carnaval, que tinha ganhado a Palma de Ouro em Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro. Em uma noite, Milton cantava em um bar quando notou, na penumbra, que alguém tinha se levantado da mesa e se sentado bem próximo a ele. Mas nem... eu tô tocando. Aí uma hora eu vejo assim, bicho. Foi a primeira vez que eu vi alguém chamar o outro de bicho. Quem é você? Aí eu olhei pra ele e vi que era Agostinho dos Santos, e aí o coração ficou assim, que eu era super fã dele, né? Agostinho disse, você compõe? Toca uma música sua. Milton cantou Morro Velho, e Agostinho caiu para trás, e quis que o Milton escrevesse a música no Festival Internacional da Canção, o FIC, no Rio. Milton tinha ficado muito decepcionado com o clima de competição que ele viu no festival em que ele participou, e tinha prometido nunca mais participar de festivais, e disse que não ia se inscrever. Tempos depois, Agostinho apareceu na pensão onde morava Milton com uma novidade. Iria gravar um disco novo e precisava que o Milton gravasse 3 músicas dele para o produtor do disco escolher uma para entrar. Milton achou estranho isso de gravar 3 músicas para escolherem uma, mas gravou as 3 escolhidas por Agostinho: Morro Velho, Maria Minha Fé e Travessia. Semanas depois, Milton estava no Teatro Record quando Elis veio abraçá-lo num pulo, eufórica. Eu sabia, você emplacou 3 músicas no Festival do Rio. Milton respondeu, mas eu não botei música nesse festival. E Elis, então tem outro Milton Nascimento. Ele entendeu quando ouviu a risada do amigo Agostinho dos Santos, que assistia a cena ali por perto. Milton tinha simplesmente classificado as 3 músicas para o festival, um feito tão inacreditável que o próprio diretor do festival, Augusto Marzagão, viajou até São Paulo só para conhecer esse novo compositor e o encontrou cantando em um bar. Marzagão falou que estavam todos esperando ele no Rio, mas Milton disse que não tinha dinheiro nem para chegar na rodoviária e recebeu de Marzagão um dinheiro que serviria para pagar a viagem e alguns dias de hotel. Milton chegou no prédio onde funcionava o escritório do festival com o violão e a mala pequena e perguntou para a secretária, eu gostaria de falar com Augusto Marzagão. A secretária olhou o rapaz e falou, hoje vai ser difícil, estão todos em reunião. Tá bom, avisa por favor que o Milton Nascimento esteve aqui. A moça falou, não vai embora não. Ela já tinha ouvido esse nome centenas de vezes, sabia que ele era muito esperado por todos e ligou para a sala de reuniões, avisando da presença dele. A descrição dessa cena eu ouvi do próprio Milton. Uma porta se abriu e umas 6 pessoas saíram ao mesmo tempo, umas sobre as outras. Dentre essas pessoas estavam os maestros e arranjadores Guerra Peixe, Geni Marcondes e Elmir Deodato, que pediram que Milton cantasse Morro Velho. Muitos choraram, todos bateram palmas e pediram para ele tocar de novo e de novo. No sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu. Mas a canção que fez mais sucesso no festival, que tirou o 2º lugar, foi uma canção que ele compôs com um amigo de Belo Horizonte que nunca tinha escrito uma letra na vida. Era o estudante de Direito, Fernando Brant. Milton tinha feito a música em São Paulo e até escolhido o título, O Vendedor de Sonhos. Já tinha até o primeiro verso da música. Quem quer comprar o meu sonho? Aí eu fiquei pensando, não tem cara de Marcinho, não tem minha cara. Eu vou entregar pro Fernando. Aí viajei para Belo Horizonte, falei com o Fernando falou, você tá louco, eu não vou fazer letra nenhuma, nunca fiz. Aí eu voltei para São Paulo, depois mais tarde voltei para Belo Horizonte, a gente estava sentado num bar, aí ele estava com um papel na mão, e eu perguntei, o que é, Fernando? Isso aí. Não é nada não. Perguntei umas 3 vezes, até que uma hora me encheu o saco, né? Falei, Fernando, ou você me dá isso aí, me mostra, me conta, ou você guarda, ou eu vou tomar isso de você e vou rasgar. Ele pegou e me deu. Aí saiu correndo pro banheiro. Quando ele voltou, Milton falou, cabe direitinho na música. Vamos na sua casa ver como fica no violão. E o resto é história. Travessia é uma música com uma melodia com uma grande extensão, 1/8 e mais uma sexta. E as 2 partes da música são praticamente cantadas em regiões distintas. A primeira parte da música é cantada bem mais no grave, enquanto o refrão é no agudo, o que ajuda a criar o efeito de ápice da canção quando chega o refrão. Especialmente pelo salto de sexta no começo do refrão, que caracteriza a música. Solto a voz,
Mas o que impressiona mesmo é o requinte harmônico da música. Já o segundo acorde da música é muito surpreendente, por fugir completamente do centro tonal da música, e isso com uma melodia diatônica, ou seja, com as notas do próprio tom. A música poderia perfeitamente começar com uma harmonia tradicional. Se pode tocar nesse trecho a progressão harmônica mais básica do tonalismo. Tônica, subdominante, dominante, tônica. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Tudo certo. Mas o Milton surpreende com esse acorde. Quando você foi embora. E também surpreende no fim da primeira parte. Ao invés de tocar dominante tradicional, o acorde maior com sétima, muito tenho pra falar, ele faz um acorde de dominante menor, muito tenho pra falar, o que dá uma outra cor, né? Uma das marcas dessa música, quase que fazendo parte da própria composição, é a introdução de violão que o Milton criou. É uma melodia 3 vozes no agudo, quase sempre tocando no tempo forte. E o baixo está quase sempre no contratempo, deslocando a nossa percepção do ritmo. Com certeza, um dos impulsos rítmicos que intrigaram Eumir Deodato. Tirando o primeiro ataque a tempo e na tônica do acorde, o baixo está sempre na mesma nota, o que é chamado de baixo pedal. O arranjo de Luiz Essa que eu vou analisar é baseado no arranjo original do Eumir, com muitas cordas e alguns sopros. Mas essa usa o trompete com surdina, que não existia no arranjo original. Thomas, vous avez triché. Mais j'ai gagné. Thomas gagne toujours. Il parle 3 langues. Travessia é uma canção em 2 partes, A e B, sendo B o refrão e com 2 letras diferentes na parte A. Nesse arranjo, a música é apresentada na seguinte forma: introdução com 8 compassos, parte A, o intermezzo, que é metade da introdução, e a parte B. Depois o intermezzo, que é 1/4 da introdução, só 2 compassos. E segue a segunda letra da parte A, e vai para o refrão sem o intermezzo. Depois, de novo, o intermezzo de 2 compassos e repete o segundo A, sem seguir para o refrão. Não repete o refrão para acabar, como seria de se esperar. E termina com a introdução de violão fazendo o papel de coda. Na introdução de violão, o baixo, a nota mais grave, que está mais à esquerda, está quase sempre na mesma nota. É o baixo pedal. Quando você foi embora, fez-se noite em Cama harmônica de cordas na região média para grave. forte eu sou, mas não tem jeito. Frase do trompete com surdina. Tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Intermezzo com baixo pedal. Pra falar. Agora a frase dos violinos na região aguda. Nas estradas já não quero parar. Meu caminho é de pé. E uma frase descendente dos violinos. Metais em acordes bem fechados, com notas muito próximas. De brisa, vento, Uma frase nas cordas graves. vou fechar o meu prato. Pizzicato nas cordas graves, esse som curtinho, tocado com os dedos, não com arco. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte. Travessia é uma toada, não é uma bossa nova, mas é uma toada bem moderna. Vou querer amar de novo e
se não der, Agora o belo timbre de cordas em uníssono com trompete com surdina. hoje faço com meu braço meu. Os acordes nos metais são tão fechados que soam bem dissonantes. O trompete está fazendo a mesma frase dos violinos, mas uma oitava abaixo. Quero parar, meu caminho é de pedra, como poço Os metais de novo em acordes com dissonâncias. feito de brisa, vento vem terminar, vou fechar o meu prato. E de novo pizzicato, com cordas e trompetes em uníssono com violão. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou. E de novo trompete com surdina e uníssono com as cordas. Hoje faço com meu braço. Os metais tocando junto com o violão, com o trompete numa nota aguda parada. Cordas em movimento contrário e o acorde final no modo lídio. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Muito obrigado, até uma próxima. Fernanda Montenegro um dia me disse assim, olha, eu vou ao sul do Brasil, me sinto num lugar relativamente estrangeiro. Vou a Salvador, me sinto num lugar bastante estrangeiro, porque o sul do Brasil parece que eu fui para a Europa. Na Bahia parece que eu fui para a África. Quando eu vou a Minas, eu sinto que eu fui para dentro do Brasil.